O Internacional empata mais uma no Campeonato Gaúcho, vê cada vez mais o Grêmio distante e o Mano Menezes acaba soltando letra para o seu grupo de jogadores, principalmente para o alemão. Fora do campo, o Internacional vê complicações na questão da assinatura com o Gabriel Baralhas. Vamos falar sobre isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Não podem estar bem, né? Não podem estar bem porque não só um empate contra o Avenida no Estádio dos Eucaliptos em Santa Cruz, mas principalmente a má atuação no primeiro tempo, principalmente, né? Na segunda rodada do Campeonato Gaúcho, um campeonato que vai, vamos dizer assim, aparecendo basicamente uma liderança do Grêmio que dificilmente a gente vai conseguir buscar, um Internacional ali beirando o G4 e tal, e as coisas agora a gente vai ter que trabalhar e conversar muito ainda sobre isso ao longo dessa janela, né? Porque um empate agora contra o Avenida ficou evidente que o Internacional precisa de duas coisas, ou recuperar a vontade dentro de campo, ou então mudar peças. Mudando peças, teria de vir reforços, e aí a direção tem que correr e não ficar nesta demora que se apresenta aí nesse início de ano. Vamos falar sobre tudo isso, tá? Mas antes eu vou te pedir, te inscreve no canal, ativa a notificação, vem junto e compartilha para o maior número de colorados esse conteúdo aqui, porque eu tenho alguns bastidores. Para quem foi a letra do Mano Menezes, hein, a respeito em relação ao grupo de jogadores, vocês sabem? Vocês vão saber aqui nesse conteúdo. Fica comigo até o final do vídeo, tá? Entra também em kto.com, faz tua fezinha lá, tenta botar uns pilinha no bolso na conta do sueco, principalmente usando o cupom Ernest. Tu vai ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito, e aí a partir daí, meu, é só botar dinheiro no bolso, só ganhar, e aí obviamente, né, de vez em quando a gente dá uns head também, mas quase sempre rola uns green. É só ir na parceria, é só ir com calma, né, fazendo gestão de banca bem interessante, que tu vai te dar bem lá, beleza? Vamos falar um pouco do jogo, tá? Primeiro porque é o seguinte, se a gente for olhar, o Inter não teve um destaque, né? Talvez o Depena quando entrou no segundo tempo ali. Mas o primeiro tempo do Inter foi o pior primeiro tempo da temporada. Aí vocês podem me dizer, pô, Ernest, mas é o segundo jogo recém. Ok, mas é um time que já vem desde o Campeonato Brasileiro, né? É um time vice-campeão brasileiro. É um time que não precisa estar entrosado para jogar, para fazer o que sabe fazer. Vocês concordam comigo, né? Por isso que a gente vive dizendo aqui, conversando aqui nos bastidores, inclusive nas DMs e tal, aqui nos comentários, dá pra seguir o gauchão com essa galera aí, só que tem que ter vontade. E aí o Mano Menezes falou sobre isso, a gente vai repercutir daqui a pouquinho. No primeiro tempo, basicamente, eu não tô entendendo, tá? Porque o Mano tá fazendo um 4-1-4-1. O Mano tá abrindo o meio-campo com um volante só. Por que o Inter melhorou tanto no Juventude quanto no Avenida agora no segundo tempo? Porque colou mais um cara do lado do Matheus Dias ou do Johnny, né? Depende de quem está fazendo a primeira função no meio campo. Então, a partir daí, não deu certo o 4-1-4-1, já não usa, né, cara? Já não usa. Porque o Johnny ou o Matheus Dias, eles não têm talvez o fino da bola, né? Talvez o bom trato para sair com ela dominada e distribuir o jogo. A bola demora para chegar nos nossos meias. O Maurício, mais uma vez, apagado no jogo. O Alan Patrick, quando tentou buscar a bola no primeiro tempo, ainda teve um pouquinho de lampejo, mas no segundo até que melhorou com a entrada do Depena, que solta um canhotá, um buchaço, né? Não foi bem... Não lembro agora se foi de direita ou se foi de esquerda, tá? Mas o gol que ele faz também aí dá um ânimo pro Inter. Todo mundo acha que o Inter vai pegar e vai virar o jogo, e não acontece isso. Porque o Inter acaba ficando burocrático de uma hora para outra, né? Aquele Inter com ímpeto de marcação adiantada, a bola comendo, né? O tempo todo os jogadores ali pressionando o adversário, ele não existe mais. E aí que a gente tem que falar em cima do Mano Menezes. Uma última aqui antes, rapidinho, né? O Mário Fernandes, ele precisa ou entrar em ritmo de competição, porque está muito tempo sem jogar, ou então ele tem que fazer um trabalho especial de velocidade, um trabalho principalmente que faça com que ele não fique duro em campo, né? Porque a gente percebe que ele está ainda visivelmente abaixo daquilo que ele é, né? Daquilo que ele representa.
Então, o Mário Fernandes é um dos que tem grande, mas grande parcela de culpa no primeiro gol, né? A bola, quando ele sobe para cabecear depois da bola cruzada na área, ele não pula, olha, talvez 5 centímetros, e aí a bola então vai para o meio e aí fica aquela coisa, né? Os dois zagueiros não sabem para quem ir, ainda tem também o Kehler, que daqui a pouco poderia ter saído. Enfim, foi uma pataquada só. Mas eu quero falar sobre o Mano Menezes. O Mano primeiro falou o seguinte, né? Que ele não está pedindo opções de 9, ele só quer o alemão como o alemão. E aqui a gente tem que fazer algumas leituras. Porque é o seguinte, se vocês lembrarem, o Mano, quando o alemão não fazia gols, o Mano defendia o alemão no microfone. O Mano, ele dizia que o alemão era importante para o grupo, porque o alemão puxava o zagueiro, porque o alemão puxava espaço, porque o alemão fazia com que a área ficasse mais aberta a partir das movimentações dele, tá? E aí com isso vinha gol do Maurício, vinha gol do Alan Patrick, vinha gol do Depena, enfim. Isso agora no segundo semestre do Campeonato Brasileiro de 2022, ok? Beleza, vamos nesse ponto, a gente bota 2 pontos, tá? Vamos dizer assim, nova linha. Agora, quando ele fala mal do alemão, não bem mal, tá? Mas quando ele dá uma letra, né, dizendo que o alemão precisa voltar a ser o alemão, ele está deixando bem claro o seguinte, olha, o que tu tá cooperando pro time não quer fazer gol, beleza, tu não pode fazer gol, tu não consegue fazer gol porque a bola não chega, beleza, mas tu tem que pegar e recompor mais, tu tem que sair da área, tu tem que fazer as coisas funcionarem um pouco por teu lado também pra gente jogar com 11. Porque muitas vezes no primeiro tempo do jogo contra o Avenida a gente jogou com 10. No segundo tempo ele até foi um pouco mais participativo, mas tanto que saiu e o Pedro Henrique entra por meio e faz mais que ele, inclusive, em termos de movimentação, em termos de mobilidade. Ainda que eu não goste muito do Pedro Henrique pelo meio, eu preferia, por exemplo, o Luca centralizado, já que é o que a gente tem, com o Pedro Henrique de um lado e o Wanderson do outro. Era isso que eu preferia ter feito. Mas, enfim... Agora, tem uma outra questão que ele fala assim, ó, e os jogadores eles têm que aprender que eles têm que voltar a fazer o que faziam antes. Né? Chega um jogador já a temporada muda, daí o jogador o que achava que tinha que fazer alguma coisa no ano passado já não acha esse ano. Ele está falando visivelmente, tá? Visivelmente. E com algumas informações do bastidor também que a gente tem. Maurício e do Johnny, principalmente. Maurício com 2 atuações apagadíssimas, né? Teve proposta da Europa, teve interesse da Europa e tal, isso e aquilo. O Johnny também, agora, nossa, poderia ter ido para a Itália, tem passaporte italiano, isso e aquilo. Então, assim, ele dá uma letra dizendo aqui, ó, aproveita, porque agora eu ainda não tenho opções, mas quando eu tiver, vocês vão sair do time. E aí não tem Europa, daí não tem negociação, daí não tem transferência, não tem valor. Daí vocês vão se ver comigo. E o Mano tem moral, né? O Mano tem moral dentro do vestiário para fazer esse tipo de coisa. Imagina, se o Mano falou no microfone isso, imagina o que ele não falou lá dentro do vestiário, né? Que falta, obviamente, para o Internacional, né? Aquele brio, aquele time de corda esticada, que é o que o próprio Mano falou na coletiva também, né? Nós somos um time que tem que estar sempre sob pressão. E é verdade, não é um time superlativo, não é um time rodeado de craques, cheio de craques, né? Então tem que ser mesmo com pressão. Na questão do Baralhas, tá, gente? Olha só. Não que a negociação tenha emperrado ou diminuído de chances de o Inter contratar o Baralhas, nem nada, tá? Mas houve um pequeno desajuste agora na assinatura do contrato. Talvez quando tu estiver assistindo esse vídeo aqui, o Inter já tenha apresentado, porque tem 99% de chance de o Inter continuar com esse jogador, tá? Mas eu aqui em Porto Alegre e a Natália Freitas lá em Goiânia, a repórter da CBN, a gente apurou que o Internacional tentou pegar e botar umas cláusulas a mais no contrato de venda do Gabriel Baralhas, e com isso o Atlético Goianiense não aceitou. O presidente do Atlético Goianiense disse, não, essa cláusula aqui eu não quero, e se for assim eu não vou vender. Então, não vou voltar a dizer, não melou na negociação, não está com problema nenhum, e a tendência é sim que o Inter contrate o Gabriel Baralhas, tá? Mas nos moldes da negociação que foi feita no final de semana agora, basicamente, que sacramentou a vinda do Baralhas para cá, inclusive fazer exame médico, já passou no exame médico e tudo mais. Então, neste momento, tem algumas divergências de contrato, algumas divergências burocráticas que, se não forem acertadas, vai demorar mais um tempo ainda para o Internacional anunciar o seu terceiro reforço aí para a temporada. Sobre reforços, tá? Vão vir.
Inclusive, a gente estava ontem lá, o Voz do Gigante estava lá nos eucaliptos, tá? O zoom que a gente consegue pegar e também tratar nos bastidores, a partir de estar lá, né, falando com pessoas e dirigentes, ouvindo também as conversas e tal, é que o Internacional vai começar a aportar jogador agora nessa última semana de janeiro, primeira semana de fevereiro. Vamos acreditar que sim, né? Para justamente a gente não continuar passando raiva e conseguir dormir e passar um tempo bem aí com o nosso clube, beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, ainda te peço, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação. Toda manhã, finalzinho de tarde, tem conteúdo novo, beleza? Tamo junto, forte abraço, tchau!